Olá, seja muito bem-vindo a essa aula aqui no Passo a Passo para um arranjo descomplicado. Eu sou a Fernanda Zagatti, eu sou florista há quase 10 anos e eu atuo no mercado de flores e eu vou ensinar tudo como faz de forma bem simples e bem descomplicada mesmo arranjos de flores. E aí, o que você vai fazer que é o mais legal? Você vai adaptar todos esses arranjos à sua vida. Então esse arranjo que a gente vai ensinar nessa aula, por exemplo, que é um arranjo plantado, que eu vou usar mini orquídeas, você pode usar em qualquer evento, você pode usar na sua casa, você pode usar no seu escritório. O mais legal e o fundamento dessa aula é te ensinar a mecânica, é como monta, tá? Lembrando que esse arranjo que eu vou ensinar, ele é focado num arranjo decorativo, ou seja, por exemplo, esse vaso, ele tem um furo, ele é um cachepô. Para um arranjo decorativo, esse furo, ele não é muito vantajoso. Por quê? Esse vaso, por exemplo, você pode deixar na recepção do seu escritório. Se ele tiver um furo e você não tampar com material adequado, essa água vai escorrer e você vai acabar causando um problema no seu móvel, enfim. Esses arranjos, eles são focados em arranjos decorativos, ou seja, talvez a gente diminua um pouco a vida útil da sua flor, e aí quando ela perder as florzinhas, né, o que a gente chama de declinar, você tira essa flor e substitui por outra, ok? Não é um arranjo que tem um foco de ser eterno, tá bom? Então vamos começar, eu vou apresentar os materiais. Primeira coisa que eu gosto de fazer é me blindar, eu brinco, né? Então eu coloco um avental. Você pode colocar um avental que te proteja daqui pra cima, só embaixo, usar uma camisetinha. Esse eu gosto muito porque ele não sobrecarrega o meu pescoço e nem a minha lombar, além de bem fofo. Eu gosto também de usar luvas, especialmente quando a gente lida com arranjos de terra. Por quê? Aqui no caso a gente vai... Aqui é substrato, né? A orquídea, ela tem na sua raiz substrato. Mas de qualquer forma, não deixa de ser um material orgânico. E também a gente vai usar uma suculenta. Então, é terra. É bom proteger a mão para que você não tenha nenhum tipo de contato com bactérias e etc. Você pode estar com a mão machucadinha. Enfim, é sempre bom se precaver, tá bom? Ou se você quiser colocar a mão na terra, ser feliz, também não tem nenhum problema, tá bom? Eu sou profissional, eu gosto de indicar quais são as melhores formas, né? As formas mais seguras de se fazer um arranjo, tá bom? Então, luvas, avental. Para esse arranjo especificamente, para essa mecânica, a gente não vai precisar de uma tesoura de poda, mas vou apresentar para vocês. Essa é uma tesoura de poda de flores, de hastes simples, né, de hastes finas. Para essa mecânica floral plantada, a gente vai usar bastante a tesoura de elástico para cortar os celofanes, para cortar depois o que tiver para fora aqui de acabamento e etc. Então, tesoura de florista, tesoura de poda convencional, para essa mecânica a gente não vai usar, mas já estou apresentando nessa aula. Uma tesoura normal de elástico de papel, para tirar todos os materiais. Por que que eu falo sempre que são duas tesouras diferentes? Porque se você for tentar cortar a haste da flor com essa tesoura, não vai dar muito certo. Se você tentar cortar os elásticos, os celofanes com uma tesoura de poda, também não vai dar muito certo. Então o legal é você ter no seu kit as duas, ó. Esse aqui é a minha vida real, as minhas tesouras sempre estão comigo, tá bom? Aí nós temos um borrifador de água para no final hidratar as nossas flores. Temos um produto que chama Brilha Folha, que é para deixar as folhas mais brilhantes, nada mais óbvio. Tem algumas marcas diferentes, eu gosto bastante dessa marca, ela se chama Shine. Aqui em São Paulo é bem fácil de encontrar, mas você deve conseguir comprar pela internet também, Shine, tá? Álcool, um paninho para limpar a bancada, limpar o vaso, né? Tudo tem que estar o mais esterilizado possível para que bactérias não se proliferem e você aumente a durabilidade da sua flor. Duas mini orquídeas, o pote delas é pote 9. Quando vocês forem estudar mais a fundo os arranjos de vaso, vocês vão notar que os potes eles têm tamanhos diferentes. E isso é fundamental
para que você consiga fazer uma adaptação de espécies plantadas nos vasos. Por exemplo, esse meu vaso aqui que a gente selecionou, esse cachepô, ele tem no máximo 15 centímetros de vão livre, né? Essa parte de dentro. Existem algumas plantas que têm diâmetros maiores do que 15. Por exemplo, tem uma orquídea que o diâmetro, o pote, é 18, né? Então, imagina eu colocando uma flor no vaso, onde o diâmetro dele é maior, onde o diâmetro do vaso interno é maior que o externo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar mexer na raiz, mexer na terra. Quando a gente faz um arranjo decorativo, a gente já está tirando a planta do seu condicionamento mais favorável. Então, quanto menos a gente mexer na raiz, melhor. Fica essa dica. Quando vocês forem montar os seus arranjos, vocês vão perceber que isso vai acontecer. Então, quando a gente foi selecionar esse vaso, a gente escolheu 2 mini orquídeas que a gente sabia que a gente precisaria mexer o mínimo possível, tá? Isso é bom porque a gente aumenta a vida útil da florzinha no arranjo. Então, temos 2 orquídeas pote 9, um vaso, né, um cachepô que tem o furinho, mas a gente vai manobrar esse furinho. Ele tem de vão livre interno 15 centímetros, de vão externo 17. Nós temos aqui uma mini suculenta que também é pote 9, também as plantinhas assim menores têm potes menores ou maiores, mas isso também, ó, a hora que a gente for encaixar aqui vocês vão perceber que ela vai dar certinho. Se fosse uma suculenta gigantesca, a gente ia precisar tirar muito da terra, a gente já vai precisar tirar um pouco da terra, mas aqui a gente vai tirar um pouco menos. Eu separei também celofane para fazer a cobertura de dentro do vaso, tá? Não é para tampar os espaços livres, que eu vou mostrar aqui um truquezinho que vai ser muito legal. É para tampar o buraco, para que a água não escorra no meu móvel futuramente. E o material de acabamento, que é o musgo. Esse é um musguinho que também é bem fácil de encontrar, ó. Esse é um musgo vivo, tá? Eu gosto de procurar os musgos mais verdinhos possíveis. Por quê? Quando você vai comprar um musgo, tem umas variações e tem uns que vem meio marrom, né? Sabe? Meio com aspecto de que já declinou. Então, pro arranjo ficar com um aspecto bem vívido, bem bonito, eu busco sempre esses musgos o mais verdinho possível, tá? Ele tá até gelado porque ele tá bem hidratado, tá? Quanto menos hidratado ele fica, mais marronzinho ele fica. Isso é mais por uma questão estética, e vocês vão ver que faz muita diferença na hora de fazer o seu acabamento final do arranjo, tá bom? Então, a gente vai começar aqui pelo celofane. Esse é um celofane tradicional, uma gramatura que não é nem muito mole e também nem muito dura, porque às vezes se for muito dura, a hora que você vai colocar ela no vaso, ela não fica muito fácil de manobrar, tá? Então lembrando que aqui eu tô fazendo esse celofane por causa do furo, mas se você tem um vaso, por exemplo, uma prata que por qualquer coisa ela fica escura, mas não tem o furo, eu indico também que você faça esse acabamento aqui. Coloque ou um celofane, ou pode colocar um saquinho, tipo, sabe saquinho de lixo? Só tomar cuidado para que não sejam aqueles saquinhos de supermercado que tem furo. Se ele tiver qualquer micro furo, essa água vai sair, ela vai escorrer para o vaso. Então o intuito final, que é que não aconteça esse probleminha, você não vai conseguir fugir dele. Então, recapitulando, só para ficar bem claro, quando você for fazer esse tipo de acabamento, use um saco ou um celofane que nunca tenha sido usado para não correr o risco dele ter furos. Senão o objetivo final não vai ser alcançado, beleza? Ai, Fê, e agora? Essa sobra, não tem problema, daqui a pouco a gente vai cortar com a nossa super tesourinha aqui de elástico, tá? Vamos pegar as nossas maravilhosas, nossas estrelas. Ah, pessoal, aqui também é legal, se você quiser, na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver, forre a mesa que você vai trabalhar,
tá? Coloque um plástico, algo que vá proteger, porque com o tempo, a superfície que você vai, enfim, fazer os arranjos, ela vai danificar com certeza, tá bom? Então, aqui, ó, você pode cortar pela lateral do celofane da planta, não são todas que têm uma qualidade assim como essa, então eu sugiro bastante que vocês usem o auxílio da tesoura, no caso é porque esse aqui é um celofane de qualidade. Esse produtor é um produtor chamado Terra Viva, ele é de Olambra e ele tem uma qualidade assim altíssima de flores e plantas de vaso. Recomendo bastante, Terra Viva, tá bom? A gente vai resguardar esse aqui que a gente vai usar daqui a pouco. Mas eu vou mostrar aqui, olha só. Então esse, como eu falei, tem qualidade, eu consegui rasgar pela lateral, que esse é o intuito na real. Mas eu vou mostrar como que vocês podem fazer aí caso tenha algum celofane que não seja tão bom. Ó, cuidado aqui com a florzinha. Então aí você abriu, você puxa e retira o celofane. Olha lá. Ai, que linda aquela ação. Agora, pessoal, o brilha-folha, esse aqui em especial, ele é incrível, mas não recomendo que vocês façam isso aqui, ó. Porque ele é uma espécie de óleo. Então, se você borrifar com outras coisas no entorno, você vai precisar sair limpando, correndo o risco de manchar alguma superfície, que dependendo do material pode manchar. Então, o que eu faço, que eu ensino muito às meninas, né, quando a gente tá na casa dos nossos clientes ou aqui mesmo no ateliê, a gente protege com o próprio celofane e passa o brilha-folha. Ou então você pega um paninho, passa um pouquinho do brilha-folha e passa folha por folha. Também é um caminho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, olha só. Então aqui a gente já passou o brilha-folha e passa tirando o excesso. Quando você lida com 2, 3 plantinhas, tá tudo bem, certo? E se você tem que passar brilha-folha em 50, né? Se você tá fazendo um evento, por exemplo, que você vai passar o brilha-folha em 50 espécies. Então, por isso que a gente faz usa esse borrifador de modo mais geralzão do que passar uma a uma, tá? Agora, se você tá fazendo um arranjo para sua casa, para o seu escritório, que é assim bem pequenininho, não tem grandes problemas. Então, olha só a diferença de uma plantinha com brilha-folha e uma plantinha sem brilha-folha. Fica muito diferente e é isso que vai diferenciando, isso vai dando toda a bossa de um arranjo que é mais profissional. Isso é tão simples, mas se você fizer na sua casa mesmo, já muda tudo, certo? Então, esse é o grande lance, essa é a sacada do nosso curso. É mostrar como fazer os acabamentos para que os arranjos sejam mais profissionais, sejam mais bonitos. Então, aqui eu peguei, né, o próprio paninho, borrifei. Mesmo eu fazendo isso, a minha mesa aqui tá brilhando, tá, pessoal? Então, tá tudo bem também. Aí, agora que ela já está toda brilhosa, as duas brilhando, agora a gente vai fazer o seguinte. Suculenta. A suculenta eu não indico passar o brilha-folha, porque ela é bonitinha assim no aspecto natural dela mesmo, tá? O intuito não é deixar as coisas artificiais, né? Deixar o arranjo artificial. É só dar um leve acabamento para que ele fique mais bonito mesmo. Agora, se eu fizer esse mesmo acabamento numa suculenta, ela vai parecer de plástico e a ideia não é essa. Então, só recapitulando aqui, pessoal, esse não é um arranjo botânico, certo? Ele não é um arranjo onde a gente vai colocar argila expandida, substrato, terrinha, orquídeas, colocar substrato de novo, colocar um tipo de fortificante. Não é nada disso. No arranjo decorativo, como eu falei lá atrás, o intuito é você montar um arranjo, obviamente respeitando o máximo a flor possível, mas a gente
a gente pula umas etapas, tá bom? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer primeiro? Lembra aquele celofane da nossa orquídea que ia neste momento virar um lixinho? A gente vai fazer uma base no vaso. Se o pote da sua orquídea, né, ou da sua plantinha for do tamanho do seu vaso, você não precisa fazer isso que eu estou fazendo, tá? Mas no caso, a gente vai precisar, porque as nossas orquídeas são menores do que esse vaso aqui que a gente escolheu. Aí, para facilitar aqui a montagem, eu já vou excluir o celofane. Depois a gente vai cortar melhor, mas eu já vou tirar o excesso, porque eu tô percebendo que ele tá me atrapalhando um pouquinho aqui. Nada impediria de eu usar esse celofane aqui também aqui dentro. Foi só uma mera escolha de usar esse aqui. E aí aqui, pessoal, eu tenho dois caminhos, tá? Eu posso, neste caso, tirar a nossa mini orquídea do potinho dela. Ela não fica tão feliz da vida quando a gente faz isso, ok? Ó, tá vendo? Tô puxando a raiz. Ela não curte muito isso. Mas propicia que o arranjo ele fique mais encaixado, tá bom? Ó, coloquei toda a casquinha dela aqui. Aqui a gente vê que só tem casquinha de pinos. É proposital que esses bons fabricantes façam esses vasinhos transparentes. Por quê? Porque esse tipo de orquídea, ela precisa de luz, né? É uma orquídea que fica em árvore, é uma orquídea que tem a raiz aérea. Então eles fazem esses potinhos transparentes justamente para raiz captar essa luz. Então aqui, ó, eu vou colocar, já que cabe nesse vaso, ó, uma sem o cachepô e outra com o cachepô. Uma coisa legal também de explicar nessa montagem, olha só, vou colocar as casquinhas aqui. Olha só, aqui eu tô montando um arranjo que ele tem um lado só. A gente chama esse tipo de montagem 180 graus. Ou seja, se você avistar o arranjo de frente, você vai ver todas as flores. Agora, se você virar o arranjo, ele tá 100% de costas. Digamos que esse arranjo fique, como a gente falou lá no início, no escritório, numa recepção. Se a recepção for vista de vários lados, o que você pode fazer nesse caso que você tem apenas duas flores? Você pode deixar uma virada para um lado, representando 180 graus, e você pode virar a outra para o outro lado. Olha lá, dessa forma, você tem o arranjo 360 graus, ou seja, ele é visto de todos os lados. Olha lá, aqui de lado e aqui, tá bom? Tanto faz, é só realmente aonde ele vai ficar. Por isso que o mais legal é sempre você saber muito bem aonde você vai colocar o seu arranjo. Ou seja, sair fazendo um monte de arranjo lá pro evento que você vai fazer na sua casa, sem saber muito bem onde eles vão ficar, isso é ruim para você não ter essa... que assim você não vai ter essa noção do que vai ficar de frente, do que vai ficar de um lado só ou dos dois lados, tá? Recomendo então que todos os arranjos, quando eles sejam pensados e estruturados, eles já tenham um local específico onde eles vão ficar, tá bom? Vamos deixar ele 360, que eu gostei, ele encaixou legal aqui. A única coisa é, nós temos uma única suculenta para esse vaso. Se fosse na vida real, se você estivesse pensando em um arranjo 360, né? O ideal seria você ter uma suculenta de um lado e uma suculenta do outro, levando em consideração que as pessoas vão ver eles de todos os lados. Mas aqui eu vou montar ele, então, 360, com as flores principais olhando uma para um lado e outra para o outro, e eu vou fazer uma única frente. Claro, a pessoa que vê de um lado vai ver a suculenta e do outro não. Mas a gente vai entender, por exemplo, que é na recepção de um consultório, onde a grande maioria das pessoas vai passar por onde a suculenta tá, e o outro lado vai ficar subentendido que menos pessoas vão ver. Mas isso também não tem nada muito grave. Aqui eu posso, na verdade é o seguinte, se eu tivesse tirado esse cachepô, esse cachepôzinho aqui,
dos dois lados, eu conseguiria colocar a suculenta no potinho. Mas como eu só tirei de um, se eu tiver que colocar a suculenta no potinho, pode ser que eu deforme o arranjo. A ideia não é essa. Então, eu tirei um, mantive o outro, vou trazer ela um pouquinho mais pra cá e vou pegar a suculenta, apertar o potinho dela, tirar. Olha lá, ela saiu inteira. A terrinha tá seca, o que é bom para montar o arranjo. Eu só vou tirar o excesso. Muitas vezes quando eu vou montar jardim de suculenta, eu preciso mexer bastante na raiz. Lembrando que isso é um arranjo decorativo. E arranjos decorativos são assim mesmo, tá? Então, ó, tô tirando o excesso, tô tirando uma petalinha ou outra que tá um pouquinho amarela e vou encaixar. Vai fazer uma sujeirinha, porque arranjo de terra faz sujeirinha mesmo. A gente tira aqui, ó. Você pode usar uma vassourinha, olha lá. Então, vocês viram que eu só peguei, tirei do vasinho e encaixei a suculenta, gente. Olha isso. Já tá uma coisa, né? Agora o que a gente vai fazer, lembra do musguinho verdinho? A gente vai passar encaixando em todos os locais onde a gente tem um buraquinho. E lembra que a gente colocou o celofane? O celofane, ele ajuda a que você não gaste um material de acabamento desnecessário, né? Tanto por conta de custo, quanto porque não precisa, né? Nada impediria de você colocar musguinho em toda a superfície embaixo, né? Até para dar altura no vaso, mas isso custa dinheiro. Não faz muito sentido. A gente passa preenchendo. Eu vou virar aqui, tá? Ai, que mimo, gente, sério. Às vezes tem um musguinho que tá menos verde, eu uso ele mais dentro, assim, do arranjo, onde não aparece tanto. Onde ele tá mais verdinho e aparente, eu coloco. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Então vamos lá. Aí aqui, então, eu até mudei de lado da mesa para mostrar para vocês que é super, super simples, só ir preenchendo as partes onde eu vejo o fundo do vaso, eu vejo a raiz, eu vejo o próprio vasinho de plástico. Então esse aqui, pessoal, é o acabamento. Pode parecer simples, mas normalmente quando o arranjo ele não é um arranjo bem acabado, ele não tem nada disso, tá? Pode parecer bem simples, mas é verdade. Agora você que sabe o que tem que ser feito, você vai notar um abismo entre os arranjos que você fazia antes e os arranjos que você vai começar a fazer agora, né? Sabendo esses pulos do gato, bem simples, mas fundamentais. Aí, por último, nós vamos tirar o excesso mesmo desse celofane. Que a gente já tirou, né? Um pouquinho, agora a gente vai... Lembrando que, se você tirar muito, o intuito que é ele proteger o seu vaso contra a água e contra os verdinhos, não vai acabar acontecendo. Então, é o muito, mas também o não no exagero, né? E o mais legal de você trabalhar com celofane transparente é justamente a hora que você corta assim, mesmo que esteja aparecendo um pouquinho, tem umas partes aqui aparecendo, mas nem dá pra ver. Agora, se você coloca um saco amarelo, aí você tem que cortar tudo ou encaixar ele tudo. Agora a gente aperta as laterais para ter certeza de que tá tudo preso, né? Senão qualquer balancinho aqui ele perde o formato. Olha lá. Então agora a gente finalizou, vamos pegar o nosso paninho, tirar, como a gente colocou a suculenta, caiu uma terra em cima das folhas. Vamos tirar aqui e é isso, pessoal, olha só. Então ele é um arranjo plantado
ele é 360 graus, porque a gente posicionou uma flor para cada lado, mas com um lado principal, que é esse onde a gente colocou a suculenta. Por último, e não menos importante, uma rega. Quando você montar, o legal é você regar, só um pouquinho. A Phalaenopsis é uma espécie que bebe água pela folha e pela flor, então se você quiser em um dia muito quente borrifar também na flor, você pode fazer isso. Aí você rega. Quando você for regar de 2 a 3 vezes por semana, dependendo do clima aí, tá? Não pode regar muito também. É mais fácil você matar uma orquídea e uma suculenta de muita água do que pouca. Então, o pouca é estilo borrifar um pouquinho. Só que quando você for regar periodicamente aí nas suas 2, 3 vezes por semana, dependendo do clima, se for muito quente, regar mais, umas de 2 a 3. E se tiver bem friozinho, bem úmido, regar menos, de 2 a 1, tá bom? Lembrar só que se você tiver, por exemplo, com musgo, se o musgo estiver bem desidratado e você rega pouco, a água fica somente no musgo. E aí a sua orquídea, a sua flor, não vai beber a água que ela precisa para sobreviver. E aí isso ajuda também que as florzinhas caiam mais rapidamente. Ou você até literalmente mate a sua florzinha. A orquídea é uma das poucas flores que tem a capacidade de florescer várias vezes por muitos e muitos anos. A grande maioria das espécies tem o seu ciclo de floração, a sua vida, e elas declinam e morrem, normal. A orquídea, ela floresce muitas e muitas vezes enquanto a sua planta estiver viva. Eu aconselho estudar mais sobre orquídeas. A gente tem mais de 100 mil espécies e é uma flor bastante especial para mim. Essa, que é a Phalaenopsis, ela é uma espécie bem comum, você encontra na grande maioria dos lugares, mas tem muitas outras espécies. Então eu aconselho, se vocês se interessam por essa área, procurar mais, porque cada uma também tem um cuidado diferente. Tem algumas espécies que ficam penduradas, então que você não vai ter nada disso. E aí você não vai condicionar uma orquídea Vanda que fica pendurada, você não vai condicionar ela num vaso dentro assim, que ela não vai funcionar, vai morrer. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Essas dicas, elas são importantes, simples e fundamentais para você montar um arranjo respeitando o máximo a flor possível, levando em consideração a técnica e a mecânica. E qualquer dúvida que aparecer, vai aparecer o nosso e-mail aqui, nos escreva e eu vou olhar dúvida por dúvida e te responder com todo carinho, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.